E o Agricultura BR agora traz destaques a respeito da produção e da comercialização de soja no Brasil. A principal informação que nós trazemos agora é em relação àquilo que vai acontecendo em alguns dos principais estados brasileiros. E eu começo o destaque pelo estado do Mato Grosso do Sul, que deve ter uma safra recorde na produção de soja, uma safra que já está praticamente toda colhida e também tem expectativas muito boas para o milho cultivado em segunda safra. Para falar sobre esse assunto, a Agricultura BR recebe hoje no estúdio Cristiano Bortolotto, que é presidente da ProSoja aqui no estado. Cristiano, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Olá, muito obrigado. Bom, a gente está falando então, começamos falando sobre a safra de soja de Mato Grosso do Sul, que no campo correu tudo bem, né? Sim, com certeza. A gente tem aí uma produção, a maior produtividade da história do Mato Grosso do Sul, que é 54 sacos por hectare, aí com viés ainda do fechamento final ainda ser de alta, numa área 2,4% maior que a área do ano anterior, 2.520.000 hectares. Então a gente vai oferir mais de 8 milhões de toneladas de soja que foram produzidas nos nossos campos do estado do Mato Grosso do Sul nesse ano. É uma produção muito grande, uma produção muito boa, que traz aí algumas outras preocupações, né? Certo, a colheita está chegando ao fim já, né? Já estamos com 96% colhido. Desses, o sul do estado é o mais avançado, a região centro e a região norte aí é um pouquinho menos avançado, mas praticamente finalizando, né? O estado inteiro praticamente finalizando, é mais aquelas áreas que de repente tem uma pecuária que atrasou um pouquinho o plantio, enfim, está praticamente finalizada a colheita no estado. Só para a gente situar o pessoal de casa, Cristiano, a gente vai pedir para o pessoal da produção colocar na tela o gráfico que mostra a expectativa de área plantada, produtividade e produção para a safra de soja em Mato Grosso do Sul. Aqui na tela a gente pode acompanhar a área, então, você comentava, cerca de 2.520.000 hectares, uma elevação de 0,5% em relação à safra passada, produtividade média esperada de 54 sacas por hectare na média estadual, um incremento de quase 7%, né? Este ano, uma produção passando aí de 8 milhões de toneladas. Justamente, então é uma produção muito boa, os produtores estão, na sua grande maioria, muito felizes, muito contentes com essa produção. É claro, é sempre bom destacar que tem aquelas micro-regiões que tiveram dificuldades climáticas e que não conseguiram produzir bem. Alguns produtores, vamos pegar a região de Douradina, região de Amambai, Naviraí, teve ali umas micro-regiões que teve uma dificuldade climática, faltou chuva no mês de janeiro e que afetou de forma significativa a produtividade. Mas o estado como um todo é a maior produtividade que nós já tivemos. Cristiano, você falava a respeito da produção e que não teve problemas, mesmo essa questão de alguns municípios terem tido algum tipo de dificuldade e ainda estarem em fase de conclusão, isso não foi um problema para o Mato Grosso do Sul. O problema do Mato Grosso do Sul é aquele comum a todos os produtores de soja do Brasil inteiro: comercialização e preços pagos. Os levantamentos da Agricultura BR têm mostrado diferente do que acontecia na última temporada, que nós vimos os preços subindo por conta do que acontecia, principalmente com o câmbio e também a procura. Agora nós vemos esses preços cedendo. Como é que está sendo o comportamento do sojicultor, do produtor do Mato Grosso do Sul em relação a essa questão? Bem, é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque o ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos aí em torno de 58% já comercializado. Nesse ano, nós estamos com apenas 41%, com os preços caindo, e o produtor ele tem aí que comercializar nos próximos dias para poder terminar de pagar as contas, as dívidas que fizeram para poder produzir essa safra que foi colhida, né? Então, a questão valor desse produto que foi colhido, né? Então a rentabilidade dessa soja que foi colhida, ela é um fator que preocupa muito. Nós já vimos aí comentando em outros momentos que a gente teve aqui conversando com você e com a Juliana, Fabiano, que realmente essa seria a maior preocupação dessa safra. Tinha aí a expectativa do bom clima, tinha a expectativa aí de se produzir bem, mas o câmbio mais baixo. Mas o câmbio mais baixo ele fez com que trouxesse a redução dos preços, né? E é importante lembrar, o custo de produção dessa safra, ele foi maior do que a safra anterior. Então a gente tem um custo de produção maior, a gente tem um preço muito menor e com uma produção boa. Ainda bem que nós temos aí uma produção boa para equalizar, para o produtor conseguir equalizar. A escala consegue, pelo menos, salvar um pouco desse preço mais baixo pago pela soja? Hoje, nesse momento, Fabiano, o que eu posso dizer é o seguinte: o valor bruto em reais, vamos dizer assim, com essa produção que o produtor produziu, é menor do que do ano passado.
É claro que existem momentos, o produtor ele tem uma estratégia de comercialização. Teve aquela comercialização antecipada, que aí ele conseguiu um preço um pouquinho melhor. Tem aquela comercialização que o produtor fez logo no início da colheita, que ele também conseguiu um preço um pouquinho melhor do que está hoje. E tem aquele produtor que vai conseguir, de repente, poder trabalhar ao longo dos meses aí buscando o melhor preço. Mas é sempre uma preocupação que às vezes a gente sempre fala, a quebra de safra é em quantidade produzida, mas tenha também a quebra de safra no preço que ele consegue na produção. Na rentabilidade final, né, do produtor. Isso mesmo. Bom, diante dessa situação que o produtor já esperava para essa safra, de um bom clima, uma produtividade com isso mais elevada e os preços menores, ele conseguiu se precaver para fazer negócios antecipados? Você comentou um pouco a respeito disso. Uma parte aí dos produtores conseguiram fazer os contratos antecipados. É claro que foi uma porcentagem menor do que do ciclo anterior, mas conseguiram fazer os seus negócios antecipados. E o importante, a boa mensagem que eu acredito que fique para todos nós produtores, é que sempre tem que levar o seu negócio bem estabelecido, com as contas bem feitas. Até por isso que a ProSoja MS ela tem programas como o mapeamento da economia agrícola, que a gente roda o estado, aí 14 municípios do estado, levantando o custo de produção, passando informações para o produtor a respeito desses custos, para ele poder cada vez mais estar íntimo dessa relação custo, preço, rentabilidade, poder essa equação cada vez fechar melhor e ter a sustentabilidade dentro do campo. Afinal de contas, cada produtor tem a sua conta, né? Justamente. Cristiano, em relação a um possível endividamento agrícola, nós estamos numa temporada 2016-2017, que ela veio com números muito fortes. Seja lá nos Estados Unidos, quando eles produziram 117 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso. Aqui no Brasil, chegando entre 107 e 108, dependendo da previsão da instituição que está fazendo essa previsão. Então, tivemos uma soja com quantidades maiores no mundo todo. Hoje, os estoques internacionais na casa de 82 milhões de toneladas. Ainda assim, o agricultor brasileiro do Mato Grosso do Sul conseguiu ter uma estratégia mais adequada de negócios. Hoje, nós podemos pensar que mesmo com preços mais baixos para a soja e para o milho também, daqui a pouco a gente fala a respeito do milho, mas para o milho também não teremos um endividamento, um crescimento do endividamento agrícola no país, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Eu acredito que de forma generalizada ainda é cedo da gente falar sobre isso. É claro que cada produtor, como se evita isso, né? Cada produtor ele tem que ter a conta certinha do seu endividamento, dos seus custos, de qual que é o preço de ponto de equilíbrio para ele poder saldar as suas contas e não especular com, de repente, aquele produto que não é dele, né? Que é para saldar as suas contas, né? Então, mas de uma forma geral, eu não falaria ainda em crise de endividamento, de jeito nenhum. A gente está aí falando de uma excelente safra, mas alertando que o produtor tem que cuidar bastante com o preço que ele vai vender para ele ter rentabilidade. Para a gente encerrar o assunto soja, Cristiano, queria só citar a ferrugem asiática da soja, né? Como que ela foi no estado nessa safra? Você tocou num ponto muito importante, Juliana, que a ferrugem ela está sendo bem controlada no estado. A gente teve um bom nível de controle, foi uma incidência menor do que da safra passada, claro, porque foi uma safra com um clima um pouquinho menos favorável a ela. Mas, de uma forma geral, no Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul, essa é uma preocupação muito grande. Por quê? Por conta dos fungicidas que hoje estão dispostos à nossa utilização para controle da ferrugem, eles vêm aí perdendo eficiência de forma muito significativa. E a última geração de fungicidas que nós temos, tem aí relatos de algumas instituições de pesquisa, das fundações do nosso estado, Fundação Chapadão, Fundação MS, com relatos fortíssimos de que essa eficiência está muito fragilizada. Então, é uma preocupação no produtor, é uma preocupação do nosso produtor do Mato Grosso do Sul, da pesquisa do Mato Grosso do Sul, e é claro, são os desafios, vamos dizer assim, que a agricultura num clima tropical ela tem, né? A ferrugem, são os insetos, enfim, são vários desafios aí que a ProSoja vem discutindo e evoluindo.
Cristiano, então falamos aí um pouco a respeito da soja aqui no estado do Mato Grosso do Sul, também país, pensando também na questão de comercialização. Só que o sojicultor, a partir do momento que ele trabalha com soja, ele está também trabalhando no planejamento da outra safra, que é a do milho, e acontece no mesmo ano. Em questão ao milho, é importante lembrar que nós saímos de um ano que tivemos valores muito positivos, o Brasil teve uma quebra interna de produção, isso proporcionou valores históricos para o país, e isso empolgou muita gente, Cristiano. É importante lembrar que muitos produtores se empolgaram em relação ao preço do milho praticado no último ano. Eu lembro que em março, fevereiro do ano passado, o Brasil estava embarcando ainda 3, 4 milhões de toneladas, exportando, vendendo para o exterior, porque estava com um valor muito interessante. Esse ano a realidade deve ser diferente. Eu sempre falo que deve, porque depende dos fatores climáticos. Então, é um ano que podemos ter uma safra muito cheia no Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso do Sul deve cultivar cerca de 1.800.000 hectares. Como é que está essa safra sul-mato-grossense, no seu entendimento? Bem, o milho é uma preocupação com relação à rentabilidade, como você muito bem colocou, Fabiano, porque a gente veio dessa safra passada, desse ciclo de segunda safra de milho 2016, com uma quebra grande. Alguns produtores aí empurraram essa dificuldade financeira para poder saldar com a colheita da safra de soja 16-17. Então, a gente veio de uma safrinha 2016 bem difícil em produção, mas com preços que compensavam uma parte daquela quebra que ele teve na sua produção. A segunda safra da 15-16, ela foi deficitária ou o preço a compensou, Cristiano? Ela foi deficitária na sua média, claro, alguns produtores muito, e alguns muito deficitários, alguns produtores ele se compensou. Depende da produtividade que ele conseguiu. Mas, de uma forma geral, ela foi deficitária e o preço, por mais que o preço tenha dado um suporte interessante para aquela baixa produção, mas ela foi deficitária. Qual que é o cenário que a gente vê hoje? Uma expectativa excelente de produção. A gente tem aqui no estado uma área plantada, se almeja chegar numa área plantada de 1,8 milhões de hectares, com uma expectativa de produção de mais de 9 milhões de toneladas. Isso é 50% a mais do que foi produzido na safra passada. É uma expectativa de produção muito grande. Mas, como você disse, depende de fator climático. A gente tem aí o mês de abril, maio e junho, que são determinantes para poder conseguir chegar a essa produção. É claro que os preços, eles estão preocupando, a gente se preocupa, é uma produção que pode chegar a 9 milhões de toneladas, mas se a gente tiver no Brasil uma boa produção, também cria um cenário para uma boa exportação. Se a gente não tem uma boa produção, não cria esse cenário para exportação. Que foi o que aconteceu na safrinha 2015, produziu bastante, conseguiu ter um cenário de exportação e acabou se exportando um pouquinho mais do que devia. E aí faltou produto no mercado interno e aí fez com que elevasse os preços. Estoque de passagem muito baixo. Muito baixo. Então, se a gente, de repente, conseguir uma produção boa e conseguir colocar aí essa produção no mercado externo, conseguir exportar, que é o ideal, o Brasil tinha que, os governos, seja estadual ou federal, tinham que incentivar a exportação dessa safra, dessa segunda safra, para poder aí conseguir o produtor fechar os números de rentabilidade positivos. Hoje, da forma que está difícil. Em termos de comercialização dessa segunda safra, Cristiano, nós temos as nossas informações aqui no Agricultura BR, que no Mato Grosso, por exemplo, para quem está comprando em Goiás, lá no norte do Mato Grosso, está pagando valores de 12 até 13 reais por saco de 60 quilos para agosto, para setembro. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos visto os valores que devem ficar na casa de 18 reais, é bem mais baixo do que os valores praticados agora. Se nós não tivermos uma exportação, que aqui o Departamento de Agricultura americano estima 31 milhões de toneladas de exportação no Brasil, que seria muito positivo. O Conab estima menos, estima na casa de 28 milhões de toneladas. Se nós conseguirmos ampliar isso, tem uma saída melhor de preços para o Brasil, e se não tiver essa ampliação, como é que o agricultor age em relação, ou como que deve agir no seu entendimento, o agricultor numa situação de um cenário super ofertado? É muito difícil da gente conseguir orientar de como o produtor deveria agir, mas o produtor ele tem que estar muito antenado nos seus custos de produção, ele tem que estar muito antenado na sua rentabilidade.
ele pensar muito bem antes de fazer. Agora já está plantada, está implantada a safra. O que ele tem que fazer é cuidar ela da melhor forma possível. Mas aproveitar os bons momentos. Eu sempre sou da ideia da média, né? Se o produtor ele consegue aproveitar os bons momentos de comercialização, ele consegue aí, de repente, melhores números e se manter de uma forma melhor dentro da atividade. Mas o produtor vai ter que ficar atento a essa safrinha, ela vai... Tomara que ela seja uma boa safra, com uma boa produção, é o que nós produtores, eu como produtor, eu sempre almejo, produzir bem, ter uma boa produtividade, porque nós fazemos um investimento muito grande para poder conseguir isso. E aí vem as estratégias de comercialização. Tá certo, Cristiano. A gente agradece muito a sua vinda aqui, ao Agricultura BR. A gente também torce por uma boa safra aqui em Mato Grosso do Sul. Espera você de volta aqui ao fim da colheita do milho, safrinha também, para a gente comentar todos os números. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês.